Boa tarde, pessoal. Hoje é 1º de março, sábado de carnaval. Eu tenho para vocês um comunicado muito breve, hoje o meu vídeo vai ser bem curto, sobre os graves incidentes ocorridos no STF nesta semana. Eu escrevi um texto que gostaria de ler ele para vocês agora, que é o texto básico do meu assunto, depois eu farei alguns comentários. Há 2 dias saiu o acórdão petista supremo que colocou o país em regime fechado. Estamos presos e com uma multa gigantesca, uns 2 trilhões de dólares. Aguardem. E ninguém fará nada. Como sempre, deixarão tudo para os políticos fazerem. O Supremo Tribunal Federal do Lewandowski, em breve, exigirá o uso de barba cerrada até daquelas mulheres horríveis que estão lá. Uma barba cucaracha e bolivariana será obrigatória. Nossos juízes viraram salseiros confessos. Sentenciam como revolucionários cubanos, che-guevarianos, que odeiam constituições e códigos penais. Subvertem descaradamente os conceitos e definições de vetustos textos jurídicos numa sanha esquizoide de negação da realidade e imposição de sua força. Um law enforcement comunista de baixo nível com que enganam e ameaçam um povo crescentemente ignorante de seu estado prisional. Neste momento, o que estariam pensando de nós os juízes das cortes superiores da Inglaterra, Estados Unidos, França, etc. Como um criminoso sentenciado a mais de 10 anos de prisão em regime fechado, como José Dirceu, pôde ser contemplado com a sorte grande, a maioria de circunstância, de Joaquim Barbosa, de ter sua pena reduzida a quase nada. Que mágica é essa? A seguir nesse ritmo, José Dirceu estará livre e solto para assistir o jogo inaugural da Copa das Copas no Itaquerão do Lula. Juízes acelerados, intoxicados pela ideologia cucaracha comunista e a soldo fácil, que começa com indicações irresponsáveis e critérios ad hoc e acaba com prebendas de poder político cuja impunidade, a maior delas, perderam por completo o pudor jurídico de que se investem. São ilegítimos a defender legitimidades e que dane-se a legalidade dos outros. O privilégio de se estar acima da lei é o garante da impunidade e da inimputabilidade. Quem está infenso à lei só pode sentenciar revolucionariamente, mostrando total desprezo pela Constituição. Lula, capo de tutti capi, está impune porque é inimputável, intocável e invisível. Anos atrás, quando criei a expressão crime público organizado, já falava no governo de ladrões, a maneira alemã de conceber o mal na sua forma encarnada no ente público estatal. A imagem era do Dr. Mabuse, que decretou que loucura não existe. O governo de ladrões comunista brasileiro que se formava já proclamava que algumas quadrilhas não são tão quadrilhas assim. O crime começou a ser relativizado e a sociedade foi ensinada a falar em violência e não em crime. Se não há crime, não há criminosos. Daí a anular sentenças é um passo. Daí a anistiar criminosos e premiá-los com indenizações obscenas virou uma instituição. A ascensão petista ao poder desde o início dos anos 80 era em larga medida uma escalada criminosa que surpreendia pela desfaçatez de seus direitos humanistas, de seus discursos humanistas, digo eu, os quais encobriu os atos criminosos, incluindo aqui aqueles contra a moral da sociedade brasileira. Este humanismo cucaracho, comunista e bolivariano vem de longe, empilhando crimes em cima de crimes a uma velocidade espantosa, crimes que se banalizam pela repetição diária. Não há instituição política e reserva moral que resista a isso. O resultado a que chegamos, o estado a que chegamos, prova isso tudo. Mas cuidado, o crime público organizado petista não pode ser desmontado pelas próprias regras de sua criação. Uma força externa e antagônica, radicalmente antagônica, é absolutamente necessária para reverter esse turbilhão caótico de um governo de ladrões
que licenciou o crime e o pecado ao próprio povo, que relativizou o crime, que criou vítimas fictícias, que disse para a sociedade que não existe crimes porque não existem criminosos, e que algumas quadrilhas são mais quadrilhas do que outras. E ainda por cima, se e quando for conveniente, orwellianamente negarão tudo o que disseram. Por isso não existem mais quadrilhas no mundo jurídico revisto revolucionariamente no Brasil. A maior lição que podemos extrair do triste episódio da decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual partiu de razões infantilmente pífias, é que isso é um indicativo que as leis estão prestes a serem canceladas e outras criadas em seu lugar ao bel prazer de um governo revolucionário de ladrões. A logicidade do negócio não deveria nos espantar. Há lógica no absurdo e no caos. O que poderia se esperar de mentes revolucionárias que desprezam a razão dos outros? O absurdo pode ser coerente. Um tribunal revolucionário e popular, uma kangaroo court, do que se transformou o Supremo, é uma declaração formal do governo, do seu caráter e de sua personalidade antinômica, a confissão de sua repulsa a qualquer lei que não seja sua e em seu proveito. É a maior expressão do amigo e inimigo de Carl Schmitt. Hans Kelsen, no Brasil, seria derrotado de novo. Esse poder empolgado pelo PT e seus cúmplices secundariamente organizados colocou o povo em um regime fechado, porque não existe mais aberturas democráticas reais para além da fantasia democrática socialista. Os canais de saída estão bloqueados. O aparelho político-jurídico revolucionário resolve questões gravíssimas do país e do povo em poucas horas. Tribunais da verdade são comissionados ao sabor da vontade bolivariana de uma governante de ladrões, cujo intelecto é típico de uma débil mental, mas perigosa. Com todas as saídas democráticas fechadas, não restará ao povo outra alternativa do que revoltar-se. Isso acontecerá, queira o povo ou não, mais hoje, mais amanhã. Já então não existirão mais úteis e inúteis. Estamos em um regime fechado. Esse é o texto base da nossa conversa de hoje, que eu acredito que coloca as coisas novamente no seu lugar. Ficou claro para todos nós que o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento Brasileiro e o governo Dilma, ex-Lula, é uma e a mesma coisa. Quando todos os poderes estão aparelhados da mesma maneira e pelo mesmo tipo de gente, não há que se esperar, não há que se falar em democracia e muito menos em Estado de Direito. Não vivemos em um Estado de Direito. O político que sustentar isso em seu discurso daqui para diante é um canalha, porque estamos num Estado policial. Sabemos disso há muito tempo. Nós que estudamos a mente revolucionária, conhecemos os atos, os pensamentos, as intenções dos governos comunistas que se sucedem já há 3 mandatos no Brasil, nós sabemos o que isso significa. Vivemos em um regime fechado de uma proto-ditadura comunista. O povo na Venezuela que saiu às ruas está lá ainda, não voltou para as ruas, não é o mesmo povo que está no Brasil. Nós ainda não chegamos nesse estágio. A Ucrânia colocou o povo na rua desde novembro do ano passado, passaram o inverno todo enfrentando uma tirania. A Argentina agora recentemente novamente voltou a levantar-se, bater panelas e protestar contra o regime daquela maluca. Mas o Brasil, o povo brasileiro, está amedrontado. Leis estão para ser aprovadas, que proíbem a manifestação popular. Imperativos, decretos, políticas de calar a boca, estão na boca também de parlamentares petistas, que estão tentando aprovar leis de exceção. Já vivemos um regime de exceção, mas ainda teremos quando a censura for descarada. Por enquanto a censura está nas redes sociais, na invasão dos hackers do Facebook do Olavo de Carvalho e de outros colegas, de outros amigos. Por enquanto a censura está nas redes sociais, em algumas manifestações nos jornais, onde alguns jornalistas não estão de acordo com esse estado de coisas e procuram se revoltar. Existe uma censura velada, mas desde os incidentes
vergonhoso do Supremo Tribunal Federal, quando a quadrilha petista lá instalada decretou que não existe quadrilha. Desde que isso aconteceu, podemos perder as esperanças do Estado Democrático de Direito e tudo que daí decorre, especialmente em eleições. Não temos o povo na rua ainda. Seria altamente desejável que o povo saísse à rua e de lá não saísse até derrubar esse governo. Mas como eu disse, acabei de ler, isso é uma coisa que acontecerá cedo ou tarde, hoje ou amanhã, independente até da vontade do povo. O que não temos são lideranças. As lideranças estão amedrontadas, elas também não apareceram. Essa é a situação do Brasil de hoje. Infelizmente, estamos a um passo de uma ditadura totalitária de esquerda, uma ditadura comunista. Sabíamos disso há muito tempo, mas a história também reserva surpresas. O planejado, o longamente planejado, a planificação comunista de, aos poucos, depois de ocupar todos os espaços, dar um golpe fatal em qualquer regime democrático, esse tiro pode sair pela culatra, porque há um imponderável na história, há um efeito perverso, inclusive na perversidade tentada, planejada, e as coisas podem dar erradas. Eu tenho esperança que essa Copa do Mundo, a Copa das Copas dos Ladrões, possa redundar numa decepção e numa frustração gigantesca que faça esse povo acordar de vez. E aí não me refiro mais às redes sociais, aos amigos do Facebook, não me refiro mais aos pequenos encontros de amigos que escrevem e falam uns para os outros. Precisamos urgentemente nos ver pessoalmente, fisicamente. Conclamo aos amigos da resistência contra a ditadura comunista que nos encontremos pessoalmente, fisicamente, cada um dentro da sua esfera regional, topográfica. Precisamos conversar, porque da conversa sai a ação. Eles não poderão impedir os nossos encontros, poderão nos vigiar, caçar os nossos e-mails, nos espionar, suspender o nosso Facebook, mas não poderão, não por muito tempo, impedir que nos encontremos privadamente, jamais em público, para não dar o pretexto da ação policial comunista. Esse é o meu recado de hoje. Obrigado pela atenção de vocês.